Gravador usado pelo dono da JBS será entregue à Polícia Federal para passar por perícia. Em entrevista ao jornal, Temer reafirma que não vai renunciar. Operação citada pelo presidente como motivo do encontro com Joesley Batista só aconteceu 10 dias depois. A Ordem dos Advogados vai pedir o impeachment de Temer esta semana. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deixou claro que não vai dar continuidade aos pedidos de impeachment contra Temer. Ações da JBS despencam e a empresa perde mais de 7 bilhões de reais em valor de mercado. A Justiça Federal dá prosseguimento à ação contra Lula na Operação Zelotes. Ex-presidente também vai enfrentar a terceira denúncia na Lava Jato envolvendo o sítio em Atibaia. Usuários e traficantes de drogas voltam às ruas do centro de São Paulo um dia depois do prefeito anunciar o fim da Cracolândia. Operação policial na região prendeu quase 40 pessoas no domingo. Criminosos saqueiam lojas no centro do Rio. Comerciantes dizem que é retaliação pelo não pagamento de propina a traficantes. Se não fosse dado uma caixinha de R$1.000 por semana por lojista, esses roubos continuariam acontecendo. Menina é atacada por um leão marinho no Canadá. Oh my God! E empresas pagam transporte para mães amamentarem em casa. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um dia depois da grande operação da polícia para acabar com a Cracolândia, usuários e traficantes se espalharam pelo centro de São Paulo vendendo e consumindo drogas. O prefeito João Dória voltou a dizer hoje que a Cracolândia acabou. Uma quadrilha com cerca de 40 criminosos fez um arrastão em lojas no centro do Rio de Janeiro. Um metalúrgico inocente está na cadeia há 6 dias em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, acusado pelo furto de um computador. Mas quem cometeu o crime foi o primo dele. Como você acabou de ver, essa matéria se refere a um arrastão que aconteceu no Rio de Janeiro. Agora sim, vamos ao caso do metalúrgico inocente que está na cadeia há 6 dias em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Ele é acusado pelo furto de um computador, mas quem cometeu o crime foi o primo dele. A polícia de Santa Catarina vai apurar se o documento apresentado por Marcos Alexandre nas abordagens era falso ou roubado. O presidente Michel Temer desistiu de suspender o inquérito aberto para investigar a conversa que manteve com o empresário Joesley Batista. A Polícia Federal já começou a analisar a gravação dos diálogos. A JBS afirma que o material entregue por Joesley Batista à Procuradoria-Geral da República contém toda a gravação da conversa com o presidente Michel Temer e que não existe chance alguma de ter havido edição do original. O Ministério Público informou hoje que retomou as negociações para um acordo de leniência com a JBS. As conversas haviam sido paralisadas porque a empresa não aceitou pagar uma multa de 11 bilhões de reais. As ações da JBS registraram uma desvalorização de mais de 30% hoje na Bolsa de Valores de São Paulo. Somente nesta segunda-feira, a empresa perdeu 7 bilhões e 400 milhões de reais em valor de mercado. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, confirmou que vai entrar até sexta-feira com um pedido de impeachment do presidente Michel Temer. Cerca de 500 pessoas invadiram a fazenda de um amigo e ex-assessor do presidente Michel Temer no interior de São Paulo. No Congresso, deputados e senadores governistas trabalham para manter as votações. Mas para a oposição não há prazo para a retomada da pauta de reformas. Vamos a Brasília ao vivo com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Por que o presidente Michel Temer desistiu de suspender o inquérito no Supremo Tribunal Federal? Obrigada, Kennedy. Vamos a outras notícias pelo Brasil. 6 em cada 10 pessoas que tentaram limpar o nome com a ajuda de uma empresa nos últimos 12 meses não conseguiram resolver o problema. A polícia britânica está atendendo neste momento a um chamado de explosão perto da Arena Manchester, no Reino Unido. No local estava acontecendo um show da cantora americana Ariana Grande. A polícia fala em mortos e feridos, mas ainda não revelou os números. Depois de cantar a última música, assim que a artista saiu do palco, 2 explosões foram ouvidas, segundo testemunhas. Este vídeo mostra o corre-corre dentro da arena. A polícia de Manchester
disse apenas que está atendendo a um sério incidente na região e pediu para que todos evitem a área. Ariana Grande fez a sua estreia em 2008 na Broadway. A cantora tem show marcado para o dia 1º de julho em São Paulo. O jornal britânico The Guardian revelou uma lista de regras secretas adotadas pelo Facebook na hora de tirar determinados conteúdos do ar. Os critérios utilizados pela empresa geraram uma série de dúvidas entre os usuários. Sérgio Uti. Veja a seguir, acusados de receber propina da JBS, os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff se reúnem em São Paulo. A imagem impressionante do momento em que uma menina é atacada por um leão marinho. Oh my God! A gente volta já já. O depoimento de Joesley Batista à Polícia Federal, marcado para hoje, foi adiado pela Justiça a pedido do empresário. Joesley, o irmão Wesley Batista e outros 2 executivos da JEF seriam ouvidos no inquérito que investiga os empréstimos do BNDES ao grupo. Em gravações, o empresário diz que não é amigo de Lula. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e João Pedro Stedley não responderam ao nosso contato. Em nota, o ex-presidente Lula disse que nunca falou sobre o MST com o empresário Joesley Batista. A Justiça Federal decidiu dar prosseguimento à ação contra o ex-presidente Lula na Operação Zelotes. O ex-presidente também vai enfrentar a 3ª denúncia na Lava Jato envolvendo o sítio em Atibaia. Lula passou a tarde reunido com a ex-presidente Dilma Rousseff em São Paulo. A repórter Lívia Raik acompanhou o encontro na diretoria nacional do PT, no centro da capital. A Coreia do Norte confirmou hoje que testou com sucesso um míssil balístico neste domingo. Em instantes, em 2 anos, mais de 25 mil mutuários perderam os imóveis por falta de pagamento. Parceria entre aplicativo de táxi e empresa garante a funcionários o transporte para amamentar os filhos da hora do almoço. Você vai ver já já. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu temporariamente o andamento de processos repetitivos de fornecimento de medicamentos não disponíveis no SUS. Apenas casos de urgência serão julgados. A decisão afeta o tratamento de muitos pacientes que dependem dos remédios para sobreviver. A assessoria do Superior Tribunal de Justiça informou que casos urgentes podem ser levados à apreciação do Judiciário, cabendo ao juiz competente decidir sobre eventual medida cautelar. Nos últimos 2 anos, 25 mil pessoas em todo o Brasil perderam o imóvel porque não conseguiram pagar as parcelas do financiamento bancário. O SBT está na lista das 60 marcas mais valiosas do Brasil. 320 empresas foram avaliadas na pesquisa. Na primeira viagem oficial como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump afirmou que o Irã é uma ameaça aos países do Oriente Médio. Ao lado do premier israelense, Trump disse que juntos os 2 países podem levar paz à região. Vamos agora ao esporte. Os times do Rio de Janeiro se destacaram nessa 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pois é, boa noite, Bruno Vicari. Depois de muito tempo, os 4 grandes do Rio venceram na mesma rodada, né? Havia 5 anos de nascimento desde o Brasileirão de 2012, muito tempo mesmo. Boa noite, Raquel. Olha só, o principal destaque, sem dúvida, foi o Fluminense. Venceu o Atlético Mineiro, um dos favoritos ao título, em Belo Horizonte. O Flu, aliás, é um dos líderes do campeonato, com 2 vitórias em 2 jogos. Conciliar amamentação e trabalho é um grande desafio para muitas mulheres. Foi pensando nisso que algumas empresas de São Paulo fizeram uma parceria com um aplicativo de táxi. É mais um benefício para a funcionária que volta da licença maternidade. Fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo e uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.